Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o apresentador Vinícius Valverde. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Imagine, eu que agradeço pelo convite, pela lembrança. É muito bom estar aqui para a gente conversar, bater um papo, que é que eu gosto de fazer. Vamos começar um pouquinho falando sobre a sua infância. Você nasceu em São Paulo, né? Sim, sou de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho do que você lembra da sua infância. Nossa, rapaz, aí eu vou te dizer, eu tenho uma boa memória, que é uma coisa assim... danada. Meu irmão mais velho vive me ligando para falar, e aí, como é que era o nome da minha professora da quarta série? Eu tenho uma memória muito, muito forte, assim, mas a memória mais remota que eu tenho é do acidente que eu sofri, né? Eu sofri um acidente de carro com 3 para 4 anos de idade, e tem alguns eventos, assim, algumas passagens do acidente que eu me lembro bem. Eu, de toda forma, tive uma infância muito boa. Minha família é uma família de classe média. O meu irmão mais velho judiou um pouco de mim. Para ser certo, judiou bastante de mim, assim. Mas ele tem quantos anos? Ele tem 2 anos e meio a mais do que eu. Mas, assim, hoje não faz muita diferença, né? Mas quando tinha 5 para 7, quando tinha ali 7 para 10, porque dava essa diferença de quase 3 anos, eu sofri, viu? Ele até brinca que ele me deve um pouco, assim, porque ele realmente não me poupou em nada. Mas, por outro lado, cara, eu fui um típico moleque, assim, de classe média, fui criado jogando bola na rua, sou péssimo jogador de futebol, péssimo, uma coisa horrorosa, é lamentável, passo vergonha, sempre passei. Depois teve uma fase em que a gente foi mais para um clube lá de São Paulo. Nesse clube é aquela fase de primeiro amor, de primeira namorada, de ter algum sucesso com algum esporte. Eu sempre fui apaixonado por luta, então eu acabei indo para o mundo da luta, lutei karatê por muitos e muitos anos, tal, e até tive um certo êxito aí em karatê, que era uma coisa que eu gostava, mas era aquela criança gordinha e simpática. Depois fui emagrecendo, fui melhorando um pouco para ter um pouco mais de chance com as garotas. Aliás, você falou do acidente, né, que você teve com 4 anos. Eu queria pedir para o pessoal da técnica colocar a primeira foto que está aí, para a gente poder mostrar. Esse carro é o Dodge amarelo do acidente? Esse é o Dodginho amarelo que aconteceu lá em que a gente teve o acidente. Eu estava ainda... Aí você está me vendo com os 2 olhos. Uma sunguinha do Batman e do Robin. Essa prima que está ao meu lado era a minha prima Didi, que você vê que a gente está falando aí de coisas tristes, né? Esse carro foi onde a gente sofreu o acidente. E a Didi é minha prima, quase... Nós nascemos no mesmo mês praticamente, né? E ela, infelizmente, acabou sendo morta num assalto. Você vê que essa foto é uma foto pesada. A Didi é aquele caso que ficou bem conhecido, o caso Bodega, em São Paulo, que era aquele bar em São Paulo de um ator famoso, 2 atores famosos, e que teve um assalto e, na confusão, a minha prima foi baleada, essa que vocês veem aí, aos 23 anos, então ela nos deixou. Isso aconteceu em 96. Mas, enfim, essa foto é em Mongaguá, que inclusive, segundo minha mãe, foi onde eu fui concebido. E onde ela cedeu aos encantos do meu pai. E é onde eu passei uma boa parte da minha infância também. Nas férias a gente ia muito para Mongaguá, nessa casa aí. E os seus pais, eles fazem o quê? O seu pai já é falecido, mas ele fazia o quê? Meu pai, ele foi escrevente a vida inteira. Chegou a ser oficial maior de um cartório lá em São Paulo. A minha mãe sempre foi dona de casa, mas assim, sempre fazia alguma coisa por fora. Então ela montava boutique, promovia desfiles, e também lá no clube foi diretora de alguns setores. Por conta do ocorrido com a minha prima Didi, que eu acabei falando aí, ela montou um movimento grande, o Reage São Paulo, à época, teve uma adesão bem grande. Ela chegou aí a alguns programas, como o da Hebe Camargo, tudo, para
ter uma reação, mostrar uma indignação em relação a toda a violência que acontecia em São Paulo à época. Então a mamãe sempre foi muito engajada, trabalhou com roupa, até pouco tempo também, porque ela se mudou comigo depois para São José dos Campos, ela teve boutique, loja dentro de cabeleireiros, de amigos. Hoje em dia ela está aposentada, tá bem, mora perto de casa. É Vuber, né? Vó Uber. Nas horas vagas, adora jogar um baralhinho. O meu pai, infelizmente, já faleceu, nos deixou em março. O pai era uma fera, hein? Putz, meu pai era danado. Esse era barra pesada, assim. Um cara que, enfim, cometeu muitos erros, mas também alguns acertos, por que não? Acho que é todo mundo, né? E ele acabou falecendo em março de 22. A gente falou do acidente, né, que aconteceu com você. A sua mãe também estava junto no carro, né? A mamãe dirigia o carro e ela teve a mesma lesão que eu, também perdeu o olho. Também perdeu o olho, né? E é verdade que a sua mãe, durante uma semana, pensou que você tinha morrido no acidente? Pois é, essa história é uma história bem triste, assim, que eu acho que marcou bastante a nossa história. Ela, durante um tempo, ficou sem saber. Ela lesionou muito o rosto, como eu, ela perdeu um olho, o olho esquerdo também, o olho direito ficou muito machucado. E aí, Rodrigo, quando nós fomos socorridos no primeiro hospital, o hospital falou que não tinha condições de estrutura para nos atender. Então nós fomos levados para outro hospital, que é o Hospital das Clínicas. E nessa ida para o hospital, dentro da ambulância, eu tive algumas complicações. Então ela, sem enxergar, toda arrebentada, enfim, ela estava vendo o pessoal tentando ali me reanimar, me manter acordado de alguma maneira. E aí quando nós chegamos ao hospital, rapaz, um cara lá do raio-x me colocou para dentro, eu estava em cima dela assim, quem entra primeiro? Minha mãe me deu, eu entrei, e aí quando ele saiu ele falou, um outro rapaz falou, quem é a criança que está lá dentro? Eu falei, meu filho. Eu falei, morreu. Então a partir dali ela se calou, ela se fechou, tendo a certeza de que eu tinha morrido. E depois de uma semana ela teve coragem de perguntar para uma tia dela que era bem simplona e achou que a tia não ia conseguir enganar. Ela perguntou como tinha sido meu enterro. E a tia, todo o pessoal é português, de Valverde, de Mosteiros e tal. A tia chorando falou, não, ele não morreu, mas está cego. Porque eu estava também com o outro olho muito machucado. E aí, esse momento eu me lembro muito bem, assim, da mamãe sendo pega na ala dela, né? E eu na pediatria. E eu no colo de uma enfermeira. Ela falou, não, mamãe. Ela puxou aqui, assim, o ladinho para eu dar uma olhada. E eu vi a minha mãe no colo de um enfermeiro bem grandão, assim, forte. E ela urrava, né? Porque então ela tinha passado uma semana achando que eu tinha morrido. Isso foi algo que marcou bastante. Você vê, eu tinha 3 anos, 3 para 4, eu lembro muito bem, nitidamente disso. A mamãe, até hoje eu acho que ela tem uma dificuldade para lidar, assim, ela é bastante controladora sobre onde todos nós estamos, tudo. Lógico que hoje é mais difícil, né? Mas assim, ela sofreu bastante também, acho que como reflexo disso, assim, na minha adolescência, na minha juventude, quando a gente dá aqueles perdidos, né, filho? E a sua avó acabou criando você também, né? A minha avó fez bastante parte da criação de todos os netos. Quando eu já era mais velho e vim morar já em São Paulo, por um tempo, ela morou comigo, com a minha mãe. Mas eu já era criado, assim, que a vovó sempre foi muito, muito participativa. Ela era muito engraçada, tem uma passagem dela. Logo que eu entrei na TV, eu entrei no canal CMT, Country Music Television, aquele canal country, e aí eu fui chamado para tirar umas fotos, e acordei bem cedo, e dei de cara com a minha avó. Eram umas 6 da manhã, e aí ela falou, estás acordado esta hora? Porque eu falei, vó, é que eu vou fazer umas fotos. Fotos? Vó, eu vou pôr umas roupas de cowboy, porque agora eu estou no canal country, então eu vou lá tirar umas fotos com chapéu de cowboy e tudo. Tu vais tirar umas fotos tipo modelo? Eu falei, vó, tipo modelo. Pô, mas tu nem és tão bonito. Ela era do balacobaco, assim, a minha avó era sincerona. E era muito gente boa, enfim, e aí participou bastante da minha vida e ficou comigo até eu me casar, na minha casa, ela e minha mãe. Eu digo que elas moravam comigo porque eu era o arrimo, né?
Mas sempre fui muito paparicado, muito bem cuidado. Minha avó era um doce, assim. E na época do acidente ela ficou muito comigo. E tem uma história assim de que assistia a televisão com ela, que a minha mãe estava muito mal, né, por conta do acidente, e eu falava para minha avó, eu batia na televisão assim, dizia para ela que eu trabalharia na TV. E graças a Deus tive a alegria dela me ver bastante na TV antes de morrer, e ela era uma torcedora. Você chegou também a estudar teatro na Rússia, né? A minha formação original fiz rádio e televisão, mas acabei fazendo teatro também me formei como ator profissional, e nessa formação eu fui até a Rússia para um festival em 1998, que é um festival que celebrava o centenário do realismo. É uma coisa bacana porque o realismo russo, ele influencia de tal maneira a interpretação no mundo que ele é dos alicerces, eu acredito, mais importantes até para o cinema que é feito nos Estados Unidos, à medida que o método desenvolvido pelo Konstantin Stanislavski acaba chegando aos estudiosos do Lee Strasberg Studios, que é muito famoso, né? Al Pacino, Marlon Brando, enfim, Meryl Streep. Então, esse pessoal todo acabou bebendo nessa água aí do realismo russo que nasceu ali na Rússia em 1898 com uma peça A Gaivota, do Chekhov. Enfim, por conta desse centenário, em 1998 eu fui à Rússia, acabei fazendo lá um estudo. Fiquei pouco tempo, mas quando nós voltamos para o Brasil, eu fui com uma escola, que depois eu virei professor, eu acabei acompanhando como assistente a um mestre desse realismo russo da Universidade de Moscou, o Trepliakov, que era um cara fantástico, assim, um super professor, que infelizmente morreu por conta da Covid. Quer dizer, essa formação do teatro também já vem desde cedo. Você queria ser ator? Eu sonhava em ser ator. Eu queria trabalhar na televisão, cara. A televisão era o que mais me encantava e me encanta. Eu sou apaixonado por televisão. O teatro vem como uma ferramenta muito importante para eu me descobrir sobre vários aspectos, para eu me municiar, para eu me entender e ver até onde eu poderia ir, mas eu tenho medo de ser ator, mesmo de televisão, por conta do meu olho. Eu acho que eu não conseguiria me desenvolver tão bem como ator. É uma possibilidade ainda, eu não descarto, mas enfim. Você nunca tentou, nunca fez uma peça, assim, essas coisas? Não, peça eu já fiz, né? Muitas, porque o teatro é diferente, né? O teatro tem um afastamento, mas na televisão, cara, eu fiz um episódio de uma novelinha na Band. Eu digo novelinha porque era um seriadinho, não por ser pequeno, é porque era a coisa mais curta. E, rapaz, não foi nem pro ar, porque eu acho que eu realmente não fui bem. Mas é uma coisa que um dia, quem sabe. E aí você vai estudar teatro, depois você acabou de falar da televisão country, né? Country Music Television. Como é que aconteceu também essa televisão? Então, eu me lesionei muito na vida, né? Eu tive alguns machucados bem importantes, então eu quebrei a perna algumas vezes, rompi o ligamento de joelho, tudo. E numa dessas vezes eu estava com a perna quebrada, acho que, nem sei quantas vezes já. E aí eu estava às vésperas de estrear uma peça e acabei atrapalhando o calendário de todo mundo e tal. E eu estava de muleta e estava muito infeliz, muito bravo, achando que as coisas não davam certo, que era terrível, que eu não ia dar certo e tal. A gente tem uns momentos assim na vida, né, de achar que a coisa não vai. Crise existencial, né? Mas nesse caso era bem laboral. Laboral, né? E aí eu, enfim, estava assim, bem triste. E um amigão meu, um cara importantíssimo na minha vida, um irmão que eu tenho na vida mesmo, ele estava com uma menina e ela falou: eu preciso ir amanhã cedo organizar uns testes lá na televisão. Ele falou: viu,
você não dá chance para um amigo meu fazer um teste também? Aí eu falei, ele é bonitão? Eu falei, não, mas enfim, o cara é chato pra caramba, quer ser ator, quer trabalhar em televisão, dá uma chance pra ele lá, pelo menos ele não enche mais o saco, né? Vai lá, faz o teste. Aí eu falei, então manda ele lá amanhã. E eu fui de muleta, fui de táxi. E era essa country... Era esse canal country aí, e quando eu cheguei lá, rapaz, me deixaram passar na frente porque eu tava de muleta, e quando eu fiz o teste, chamaram o norte-americano, que era o dono lá, enfim, o chefão do canal, e assistiu, o pessoal deu risada, aí perguntaram se eu gostava de música country, se eu falava inglês. Eu falei, eu sou ator, se você me der a Bíblia hoje, eu te convenço amanhã que eu sou o Papa. Coisa de jovem, né? A gente fala. E aí o cara deu risada, gostou, eu imitei o Silvio Santos pra caramba, pra brincar ali no estúdio, e aí passei nesse teste. Aliás, quando terminei o teste, eu saí andando assim com a muleta, né? E fui embora. O pessoal foi atrás de mim, não, volta, que o americano gostou de você, vai dispensar o pessoal aí. Tinha um monte de modelo, uns caras bonitos na fila, assim, os caras bem apanhados. E aí acabou que eu fiquei lá. Então eu fiquei nesse canal aí. Que era pra fazer a Hora do Cachorro Louco. Isso, a Hora do Cachorro Louco. E que é a Hora do Cachorro Louco, tá na hora, a Hora do Vale. A hora comigo, embora eu não seja exatamente tão pontual, a hora eu não me cola comigo. Mas era um programa musical. Então era um talk show, cara. Era um talk mesmo? show diferente. Era num carro conversível. Tinha um senhor italiano, o seu Giovanni, que dirigia, ele era surdo, um pouquinho surdo, muito divertido, punham sempre uma roupinha bonitinha dele, um figurino legal, e eu saía pelas ruas de São Paulo, quando ainda se andava em São Paulo, num carro conversível, era um Plymouth, gigante assim, 8 cilindros, tal, branco com estofamento vermelho, e eu ia conversando com os caras do banco de trás, porque era tão grande o carro que tinha recuo para a câmera. Então ficava um cara com a câmera no banco da frente e eu conversando. Aí entrevistei um monte de gente bacana, Eduardo Araújo, o Max Simonal, o Erasmo Carlos, enfim, muita gente. E esse programa fez o maior sucesso, cara. Esse programa chegou a ganhar um prêmio em 2000 como o melhor programa da América Latina por TV a cabo. E aí esse programa... Quando o Boni lançou aqui o concurso da Vanguarda, é que eu trouxe a fita para me candidatar a ser apresentador desse talk show aqui, que depois foi o Papo Vanguarda. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!